Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Irmãos, sempre quando o Senhor ele inspira o coração da nossa liderança a abordar um tema, é o desejo de Deus que eu e você possamos crescer em uma das áreas da nossa vida, amém? Que você, como um filho de Deus e um cristão, possa avançar em uma área que hoje talvez você não esteja bem desenvolvido e amadurecido. É interessante pensar na comunhão e no poder que a comunhão tem no nosso amadurecimento. Você pode ver que todas as mensagens, tudo aquilo que foi ministrado nesse púlpito, de certa forma, elas se complementam, amém? Eu creio que hoje, à tarde, será da mesma forma. Serão verdades simples, sim, mas poderosas, que vão transformar a nossa vida e vão nos fazer crescer e avançar. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Amém? Você encontrou, irmãos? Irmãos, a comunhão, ela é uma dádiva, sabia? É um presente que o Senhor ele nos deu. Você sabe que Deus existe eternamente em uma comunhão, em amor entre o Pai, o Filho e o Espírito. E nós fomos chamados a viver o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de existência, amém? Nós não fomos criados para a solidão, mas nós fomos criados para a comunhão. A comunhão, além de uma dádiva, ela é uma necessidade que eu e você, nós temos em comum. Amém? Quando o Senhor criou o homem, quando o Senhor criou Adão, Ele lhe deu uma adjuntora, Ele lhe deu uma esposa, alguém que lhe auxiliasse, porque ele sozinho era incapaz de cumprir com o propósito que Deus havia conferido para ele, amém? A palavra fala que todas as vezes que nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm doutrina, alguns têm línguas, outros têm interpretação, mas tudo deve ser feito para a edificação. Ou seja, você recebeu um dom e uma ferramenta que pode me fazer crescer e avançar. Da mesma forma, eu também recebi uma ferramenta do Senhor que pode te fazer crescer e avançar. Nós dependemos, necessitamos uns dos outros. Mas aí que tem uma questão, porque quem tem a Deus como pai, se torna um filho, amém? Diferente do seu casamento, onde você escolhe a quem você se associa, a quem você tem comunhão e intimidade, quando você aceitou a Cristo como seu Salvador e Deus se tornou seu pai, você recebe uma família de brinde no combo, amém? De gentes imperfeitas, como eu e também como você. E para a gente crescer, amadurecer, se tornar a imagem e semelhança de Deus, é necessário perseverança, é necessário esforço para que eu me torne alguém com quem você possa ter comunhão. E nessa comunhão nós amadurecemos e nessa comunhão nós frutificamos, que é a vontade do Senhor, amém? Por isso que a comunhão ela é poderosa. E esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, nos trazem alguns princípios sobre a comunhão. O texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, amém? Todos os que creram, amém? Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Amém?
O Senhor, após a sua ressurreição, ele permanece com os seus discípulos durante 40 dias. E ele instrui aos seus discípulos com algumas questões concernentes ao reino de Deus. Interessante é que ele faz isso com o objetivo que eles perseverassem unidos, até que a promessa do Espírito se realizasse, até que eles recebessem o Espírito Santo e pudessem ser revestidos de poder, e através desse poder eles possam testemunhar o reino de Deus, possam testemunhar o Evangelho. Quando isso acontece, Pedro se levanta em ousadia, prega o Evangelho, diz que o Cristo, que foi Jesus que havia sido crucificado, Deus havia tornado ele Senhor e Cristo. Então pessoas se arrependem, pessoas se convertem, pessoas recebem perdão e recebem também o Espírito. Então a igreja já nasce com, de certa forma, um grande problema. 3.000 crianças, 3.000 recém-nascidos para serem cuidados. Amém? E quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai cuidar desses recém-nascidos? Os seus irmãos, a sua família. Amém? Então nós vemos que eles perseveram. Diga, perseveram. Em 4 fundamentos, em 4 pilares que são o fundamento da nossa vida cristã. Em primeiro lugar, eles perseveraram na palavra, amém? Eles não tinham os evangelhos, eles não tinham as epístolas, mas eles tinham a Pedro, a João, a Tiago. Eles estavam unidos diariamente aos pés dos apóstolos, recebendo nutrição, alimento para que eles pudessem crescer e se desenvolver, e assim testemunhar o reino de Deus. Em segundo lugar, eles perseveravam na comunhão. E a palavra comunhão ou koinonia dá a ideia de alguém que partilha algo. É aquilo que nos une, é algo em comum entre mim e entre você. Eu gosto de pensar na comunhão como a fraternidade, a relação que um irmão tem com o outro irmão. Pensa no seguinte: quando você tem alguém como o seu pai, você naturalmente tem acesso a tudo aquilo que pertence a ele, amém? Como sua herança, porque você é um filho. Então, em primeiro lugar, a comunhão tem a ver com a herança que nós temos juntos, unidos em Cristo. Essa herança é algo que nós dividimos, que nós temos em comum. Em segundo lugar, a comunhão fala a respeito das tarefas e papéis que nós temos, amém? Em uma casa, um tem uma tarefa, o outro tem um outro papel. Eu sou filho único, mas dizem que é assim, amém? Um lava a louça, o outro cozinha, o outro põe a mesa. Também dizem que se você recebe um sapato de presente e o seu irmão calça um número parecido com aquele que você tem, provavelmente ele vai fazer o que com seu tênis, com seu sapato? Vai? Porque é algo que vocês têm em comum, vocês têm acesso às mesmas coisas. A comunhão, a fraternidade também diz respeito à responsabilidade que nós temos uns para com os outros. O amor e o cuidado que nós devemos ter entre os irmãos, cuidando uns dos outros. É uma expectativa que o nosso Pai, Ele tem em nós, amém? E nós vimos que isso não acontece de forma automática, de forma mecânica. Essa comunhão, ela tem uma base. Todos aqueles que estavam juntos, eles criam nas mesmas coisas. Então, a nossa fé é a base da nossa comunhão. Mas a palavra também fala que eles estavam juntos, reunidos diariamente, tanto no templo quanto nas casas. Eles frequentavam os cultos, as programações da sua igreja, mas também frequentavam um grupo de discipulado, frequentavam um grupo de comunhão, estavam inseridos na vida da igreja. Para eles, a pessoa que estava sentada ao seu lado, quando ele estava sendo ministrado, talvez por Pedro, não era apenas um membro da mesma igreja, não era alguém que frequentava o mesmo lugar que ele aos domingos, era um irmão em Cristo. Essa fraternidade só se torna possível porque eles tinham relacionamento. Nós não vamos viver comunhão sem antes vivermos um relacionamento verdadeiro com base na nossa fé, amém?
E é algo que eles compartilhavam. Era o quê? A responsabilidade uns com os outros. Quando alguém tinha necessidade, eles vendiam aquilo que eles possuíam. Por quê? Porque pertencia ao Pai e foi confiado a eles. E eles reconheciam que havia um irmão em necessidade. Então eles vendiam e através daquilo, cuidado pelos apóstolos, eles faziam o quê? Ministravam as necessidades daquelas pessoas. Então, comunhão é um relacionamento onde você tem tudo em comum com o outro, inclusive uma responsabilidade. Responsabilidade de ser um instrumento do Senhor para cuidar da vida do seu irmão. O Senhor tem essa expectativa em nós, amém? Em terceiro lugar, eles partiam o pão. Isso fala sobre a ceia do Senhor, amém? Eu tenho a certeza de que quando você compra um pão pela manhã na padaria e você coloca ali aquela manteiga no seu pão, ou talvez uma Nutella, você não parte aquele pão porque ele é exclusivamente seu, amém? Mas Cristo, quando ele parte o pão, quando ele compartilha do cálice, ele queria tornar algo comum a todos, amém? Ele queria compartilhar dos benefícios da sua morte, nos comunicando vida, amém? O partir do pão também fala a respeito da ceia, de uma refeição que eles compartilhavam chamado ágape, um momento de resenha, de comunhão, de celebração antes mesmo da ceia. Então duas coisas se faziam presentes entre eles, tanto a mesa quanto a cruz, porque nós não podemos entender a ceia do Senhor sem antes entender a sua mesa. Em todos os evangelhos você vê a mesma coisa. Cristo, antes de ir para a cruz, o que ele faz? Uma ceia. Ou seja, nós não podemos entender a cruz sem antes entender comunhão. As duas coisas estão juntas e associadas. Nós não podemos separar isso. Em quarto lugar, a palavra fala que eles perseveravam em oração, orando uns pelos outros, reunidos, intercedendo pelos seus irmãos. Eu gosto de pensar nesses 4 elementos como 4 pernas de uma mesa. A mesa da comunhão do Senhor. Tudo aquilo que eles faziam unidos, unânimes. Dia a dia eles estavam juntos, unidos pela palavra, unidos pela comunhão, unidos pela oração e pelo partir do pão. Essa era a mesa da comunhão. Porque nós não podemos separar o nosso relacionamento com o Senhor do nosso relacionamento com os nossos irmãos, amém? Tem 2 coisas que você não pode fazer na sua vida. A primeira delas, se casar. Porque quem se casa com alguém, amém? Pressupõe uma pessoa que você tenha uma aliança. Uma segunda coisa, você não pode ser um cristão. Você não pode ser um filho de Deus, porque quem tem a Deus como Pai, tem uma família tão numerosa quanto as estrelas dos céus. As 2 coisas não podem ser separadas. Paulo, ele fala, olha, os irmãos devem orar levantando mãos santas ao Senhor, mas sem ira e sem discussão. Pedro vai falar que os maridos devem viver a vida comum do lar, tratando a sua esposa com dignidade, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, em nenhum momento a palavra separa o nosso relacionamento com o Senhor do relacionamento com os nossos irmãos. Só existe uma mesa, e se eu não estou assentado nela, eu não estou tendo relacionamento nem com o Senhor e nem com os meus irmãos. É um cuidado do Senhor para as nossas vidas entendermos que nós precisamos perseverar nesses 4 fundamentos, amém? Porque o texto também fala de um resultado, que eles testemunhavam o reino através da comunhão, da unidade. Em cada coração havia temor, sinais, milagres e prodígios eram feitos através dos apóstolos, e havia salvação. Dia após dia, pessoas que eram salvas eram acrescentadas a essa mesa, a mesa da comunhão do Senhor, amém? E se nós quisermos viver os mesmos resultados, nós precisamos perseverar, nos dedicar às mesmas
práticas, unidos em comunhão, não negligenciando nem a nossa responsabilidade para com o Senhor, nem a nossa responsabilidade para com os irmãos. As duas coisas precisam caminhar juntas. Amém, meus irmãos? Amém. Efésios capítulo de número 4, eu disse que essa comunhão, ela não nasce de forma automática, é necessário esforço e dedicação, amém? Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Você encontrou? O texto diz o seguinte: Paulo está rogando, fazendo um pedido para que nós possamos viver em unidade. E ele nos mostra aqui alguns princípios para isso. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da nossa vocação, de um modo digno do Evangelho, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, amém? Então Paulo está fazendo um apelo para que nós possamos viver em unidade. Só que nós só podemos viver em unidade se nós nos tornarmos pessoas que possam viver em comunhão uns com os outros. E ele começa a falar sobre algumas virtudes que vão possibilitar a mim e a você a vivermos em comunhão, em unidade uns com os outros, amém? E ele fala sobre nós vivermos de que forma? Ele fala sobre nós vivermos em humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Porque imagine conviver com uma pessoa que é o oposto dessas virtudes, de uma pessoa que é o contrário de tudo isso, alguém egocêntrico, arrogante, alguém sem nenhuma tolerância, alguém sem paciência. É alguém fácil de conviver? É alguém fácil de se ter comunhão? Então nós precisamos desenvolver essas virtudes, essas qualidades, para termos esse caráter. E tendo esse caráter, através de esforço, de dedicação, de empenho, para preservar a unidade. Ou seja, ele está falando que nós temos uma responsabilidade, nos tornarmos o tipo de pessoa que possa ser alguém acolhedor, hospitaleiro, alguém fácil de se lidar. E nós só vamos conseguir isso através de esforço, de dedicação. Provérbios no capítulo 27 vai dizer que assim como o ferro afia ao ferro, assim o homem é o seu amigo. Ou seja, relacionamentos são importantes para que você possa desenvolver essas virtudes, porque você só pode crescer em paciência quando tem um irmão que te faz perder a paciência. Você só pode ser longânimo quando alguém te dá uma razão para você não ser longânimo com ela. Ou seja, Deus está te dando uma oportunidade de crescer através de um irmão mais imaturo, de um irmão que você precise andar em amor, suportar as fraquezas dele, da mesma maneira que você, queridão, de Jesus, também precisa que alguém ande em paciência, em mansidão com a sua vida, porque você não é perfeito, amém? Eu não sou perfeito, então nós, como um todo, precisamos nos dedicar, colocar empenho, força nisso. E é interessante pensar nesse empenho, nessa força, como uma espécie de exercício, de uma atividade física que vai te levar a viver um nível de maturidade, amém? Todo mundo aqui um dia já se exercitou alguma vez na vida? Praticou musculação, fez alguma atividade física? Para você ter resultado é necessário o quê? Esforço, empenho, dedicação. Então, para quem já fez musculação, sabe que o resultado é algo que individual. Depende da sua disciplina, do seu esforço. Comprar uma roupa nova e tirar uma foto dizendo que está pago e não se dedicar na academia não torna você mais forte, amém?
Assim como vir ao culto e postar uma foto, status que você teve aqui, e não estar com o coração aberto para receber da palavra e praticar da palavra, também não te muda, não te transforma. É preciso que você faça o que? Tenha empenho. Sabe quando você desce a escada da academia com a perna bambeando? Por quê? Porque você se dedicou, porque você se esforçou. Então você vai ter resultado. Mas a comunhão é algo muito diferente da musculação, que é algo individual. Talvez seja algo mais parecido com um crossfit. Amém? Quem aqui tem um box perto da sua casa ou já praticou o crossfit? Aquele pessoal que corre na rua, não é arrastão. Eles estão se exercitando, amém? Mesmo com pesos, com aqueles coletes, com aquelas roupas estranhas. É um exercício, amém? E no CrossFit, diferente da sua academia, onde você tem uma série e individualmente se dedica daquilo, no CrossFit você tem o WOD, que é o Workout of the Day. Aleluia, glória a Deus. Que é o que? O exercício do dia. O head coach, o técnico, o professor, ele coloca em uma lousa branca aquilo que você deve realizar durante algum tempo. E isso não é realizado de maneira individual. Isso geralmente é realizado de maneira coletiva. Porque no CrossFit, diferente da academia, onde você tem o objetivo de ganhar massa muscular, o objetivo do CrossFit é o condicionamento físico, que envolve o quê? Flexibilidade, coordenação motora, agilidade, força, ser um pouco maluco também, amém? Tudo isso faz parte, porque existem uma série de áreas que você precisa fortalecer, se desenvolver, aperfeiçoar, que você não desenvolve sozinho. Às vezes algumas pessoas que praticam musculação vão para o CrossFit e o primeiro exercício está lá, é algo que eles têm facilidade. Mas o segundo exercício, pulo duplo de corda. E aquele cara muito forte não tem nenhuma coordenação motora para fazer aquilo. E o terceiro exercício talvez seja uma corrida. E aquele cara muito forte, muito musculoso, não tem resistência nenhuma. Talvez um outro exercício seja um exercício voltado para as regiões inferiores do seu corpo, para as pernas. E as mulheres se sobressaem nisso. E as pessoas precisam o quê? Se relacionando umas com as outras, se organizarem e dividirem aqueles exercícios para que elas possam fortalecer umas às outras, porque todos têm pontos fortes e todos têm pontos fracos. A nossa vida cristã funciona da mesma maneira. Talvez você seja forte, querido, em mansidão, mas também talvez outra área da sua vida não esteja fortalecida. Então nós precisamos nos desafiar, dividir os pesos, dividir as cargas, para nos fortalecermos juntos, unidos, amém? Porque talvez você comece muito bem e no próximo exercício, na próxima área, você não vá tão bem. E é necessário que você faça o quê? Tenha uma pessoa para revezar com você, para te auxiliar, até que você possa crescer e se fortalecer naquela área, amém? Ou seja, ninguém cresce sozinho. A gente cresce se ajudando, a gente cresce falando as mesmas coisas, tendo a mesma disposição mental, o mesmo coração e o mesmo parecer, amém? Não existe resultado sem esforço, sem dedicação. Você que já malhou, talvez seja algo constrangedor, amém? E você diz para uma pessoa que você está malhando, e aquela pessoa solta aquele sorrisinho pensando, nem parece. E deveria ser algo também constrangedor na nossa vida cristã, alguém perguntar se você é cristão, porque não parece. Por quê? Porque você vem, mas não se esforça. Você vem, mas é o último a chegar e o primeiro a sair. Você vem, mas você é apenas um frequentador de culto. Alguém que senta em uma cadeira, mas não tem comunhão com os irmãos. Você está deixando de fortalecer o seu irmão e de ser fortalecido por ele. Em amor, irmãos, amém? Eu também estou crescendo, lembra disso? Você está sendo esticado? Eu também estou, amém? Não é legal a gente ouvir isso. Aleluia!
Então a comunhão é uma necessidade. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 1. E aqui Paulo também está falando sobre a nossa responsabilidade como irmãos, como pessoas que devem viver em comunhão. Você encontrou? Olha o que ele diz logo de cara. Irmãos, amém? Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem fazer o quê? Corrigi-lo com espírito de brandura, e guarda-te para que também não seja tentado. Levai as cargas uns dos... Então ele fala sobre 3 coisas. Anteriormente ele estava falando sobre o fruto do Espírito, sobre o caráter cristão, que você já entendeu, que precisa, através da comunhão, ser amadurecido, que todos nós temos áreas que nós precisamos crescer, e nós só vamos crescer como um ferro que afia o outro ferro. Ele fala das nossas responsabilidades individuais, e ele fala que nós temos responsabilidades uns com os outros. Ele fala, olha, vocês que são espirituais, maduros, que já estão com esse caráter mais semelhante ao caráter de Cristo, se algum irmão cair, e essa pessoa caída, estiver ferida, não conseguir se levantar, vocês devem corrigi-lo. E a palavra corrigir aqui não é alguém que aponta ao dedo, é alguém que estende a palavra corrigir comunica a ideia de alguém que pega um membro que está deslocado, ferido, fora do lugar, e é um instrumento para colocar esse membro novamente alinhado ao seu corpo. Ou seja, é a nossa responsabilidade pegar alguém que caiu, pegar alguém que está ferido e colocar essa pessoa de novo na sua posição como membro do corpo. E há uma graça para isso, irmãos. Nós devemos fazer isso com brandura. Da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados, nós também devemos tratar esses irmãos. Amém? É a nossa responsabilidade. Mas ele em seguida faz uma advertência. Ele diz o seguinte: vocês também devem se guardar para que vocês também não sejam tentados. Imagina o seguinte cenário: se um irmão cai e eu não o ajudo a se colocar de pé, a ser restaurado ao corpo, se eu cair um dia, quem vai me ajudar? Quem vai estender a mão para mim? Se antes eu não estendi a mão para o meu irmão, se antes eu não cuidei dele, quem vai cuidar de mim? Você percebe como é importante nós cuidarmos uns dos outros, nós sermos longânimos, mansos, humildes uns com os outros? É só assim que nós vamos viver em unidade, é só assim que nós vamos testemunhar o reino do Senhor nessa terra, amém? Em seguida ele fala sobre nós levarmos as cargas uns dos outros, nós compartilharmos dificuldades, nós compartilharmos problemas. Eu quero te dar 2 exemplos sobre isso, um negativo e um positivo. Jesus no Getsêmani, ele estava aflito porque ele sabia aquilo que estava à sua frente, o seu futuro, aquilo que estava reservado para ele. E ele pediu a 3 dos seus discípulos, que ele considerava como pessoas próximas, pessoas com quem ele tinha intimidade, pessoas com quem ele tinha comunhão, para estarem com ele em uma hora difícil. O dia mau chegou à porta de Jesus, e ele tinha expectativa que tivessem pessoas que iam levar, compartilhar esse peso, compartilhar essa carga, mas essas pessoas não perseveraram, não estavam atentas, não vigiaram, e Cristo suportou tudo aquilo sozinho. Ou seja, houve um peso que poderia ter sido compartilhado, mas não foi, porque os irmãos que deveriam ter a responsabilidade de cuidar de Cristo, não cuidaram. Mas a Bíblia também fala sobre Josué, que estava enfrentando os amalequitas em uma batalha, e Moisés, o seu líder, ele subiu ao monte para estar intercedendo por Josué e pelo povo. Mas chegou uma hora que Moisés não conseguia mais perseverar, ficar com seus braços estendidos intercedendo pelo povo. Mas houve 2 irmãos que decidiram levar as cargas desses 2.
Houveram pessoas que foram suporte para eles, que dividiram o peso. Irmão, se nós não formos suporte, se nós não vamos levar as cargas uns dos outros, vai estar pesado para alguém. E essa pessoa não vai conseguir avançar. Essa pessoa não vai conseguir avançar em direção à vontade do Senhor para ela. E todo corpo perde. Todo o corpo sofre. Todos nós somos afetados por isso, por não cuidarmos uns dos outros como irmãos maduros e responsáveis. Irmão, se você não está perseverando em oração pelos seus irmãos, tem alguém que está levando um peso que não está conseguindo suportar. Tem alguém que vai ficar pelo caminho. E Jesus nos ensina, quando nós orarmos da seguinte maneira: Pai nosso, um pai que não é somente meu. Um filho maduro é um filho que sabe que pertence a uma família e que tem responsabilidade para com seus irmãos. É um filho que está comprometido em santificar o nome do seu pai. É um filho que está comprometido em realizar a vontade do seu pai. Seja feita a tua vontade. Deixa eu te dizer qual é a vontade de Deus: você viver em comunhão e unidade. Você dividir as cargas com seus irmãos. Você ser um suporte para quem caiu, para quem se feriu. Você ser um instrumento de cura e de restauração para alguém que foi ferido. Você ser Cristo para essa pessoa. Mas isso só acontece se você estiver vigilante e atento. Se você estiver apercebido com as pessoas ao seu redor. Eu sei que existem muitos cultos, muitas programações, muitas atividades, mas Deus não nos chamou, queridos, para sermos membros de uma grande igreja. Deus nos chamou para sermos irmãos de uma grande família. E nessa grande família, os irmãos cuidam uns dos outros, amém? Então nós precisamos perseverar em oração, amém, meus irmãos? Para a gente começar a concluir, João no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1, João 15, a partir do versículo 1, é um texto muito conhecido, onde Jesus ele se compara a uma videira, e ele nos compara aos ramos dessa videira, amém? O texto diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dar fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer ou estiver em comunhão na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecermos em mim. Essa metáfora, ela faz parte de um grande sermão que Cristo faz antes da cruz, assentado à mesa com os seus discípulos. Então Cristo, antes da sua morte, ele começa a dar algumas instruções para os seus discípulos. Então a primeira coisa que ele ensina é que não existe mesa se não existir serviço. Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos, mas não tem ninguém que sirva, não tem ninguém que lave os pés uns dos outros, para que aquelas pessoas possam estar juntamente com ele. Nós precisamos entender que não existe mesa, não existe comunhão, se nós não estivermos servindo a vida uns dos outros. Em seguida, Cristo fala sobre um novo mandamento, sobre uma ordem que ele havia dado aos seus discípulos, a mim e a você. E o cumprir com esse mandamento é aquilo que nos identifica, que nos qualifica como discípulos de Jesus. Ele diz que nós deveríamos amar uns aos outros da mesma maneira que ele havia nos amado. Como Cristo nos amou? Colocando uma toalha na sua cintura, uma bacia com água e lavando os pés das pessoas que ele amava. Nós precisamos amar uns aos outros, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros. Em seguida ele vai falar sobre
o Espírito Santo. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Porque sem o Espírito, sem a graça de Deus, nós não conseguimos cumprir com esse mandamento. Nós não conseguimos andar em amor. Queridos, existe uma graça para você andar em amor com seu irmão. Existe uma graça para você viver a vontade de Deus. Então, no capítulo 15, ele nos compara a ramos que estão enxertados em uma videira. E eu fiquei pensando, por que uma videira? Por que não uma outra árvore que pudesse produzir fruto? Não sei se você já teve essa experiência, mas quem vai a um vinhedo não consegue distinguir aonde aquele vinhedo começa e termina, não de cima, porque aqueles ramos estão tão conectados uns com os outros que você não sabe aonde um começa e o outro termina, mas você pode ver qual a videira verdadeira onde eles estão enxertados, aonde eles estão inseridos, através daquilo que eles produzem, através das suas obras, através da sua vida. De cima a gente não consegue discernir, mas olhando de baixo a gente pode ver que todos os ramos estão ligados a uma videira. Ou seja, temos comunhão com Cristo e temos comunhão uns com os outros. Mas para a videira frutificar é necessário algumas coisas. A primeira delas é a estrutura. Uma videira, ela não fica em contato direto com a poeira, ela não fica em contato direto com a sujeira, ela não fica em contato direto com o chão. Ela precisa ser suportada por uma estrutura. Geralmente você vê o quê? Madeiras e arames que possibilitam que ela esteja no alto. Nós precisamos, queridos, de uma estrutura, nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de uma visão, nós precisamos de pessoas que cuidem de nós, que nos apacentem, que nos corrijam, que falam para nós, esse aí não é o seu lugar, se levante. O seu lugar não é em meio ao pecado, mas o seu lugar é vivendo em santidade, vivendo uma vida de comunhão uns com os outros. E para a videira frutificar é necessário poda, um processo aonde o viticultor permite que aquela videira dê ainda mais fruto, frutifique ainda mais. Queridos, o Senhor quer nos podar, o Senhor quer nos corrigir, Ele quer remover aquilo que precisa ser removido. E isso não é confortável, eu sei disso, mas Ele tem um bom objetivo. A vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor quer que você frutifique ainda mais. Deixa eu te dizer, uma árvore, ela não se beneficia do seu fruto, querido. O fruto é para as pessoas. O Senhor quer que as pessoas provem do caráter de Deus através da sua vida. O Senhor quer que as pessoas provem da bondade de Deus através da sua vida. Mas isso não vai acontecer se você não estiver conectado com a videira e conectado aos ramos. Isso não vai acontecer se você não permitir ser podado, ser corrigido, ser lapidado, ser aperfeiçoado. E isso só acontece no corpo. Isso só acontece à mesa, porque o pai corrige os filhos a quem ele ama. O pai não corrige aos bastardos, mas quando o Senhor nos corrige, é para aproveitamento, é para que você cresça, é para que você amadureça, é para que você produza ainda mais fruto, é para que você testemunhe da bondade de Deus, para que as pessoas possam provar da sua vida e através de você ver que o Senhor é bom. Estar conectado uns aos outros, estar conectado a Cristo é uma coisa que a gente não pode separar. A gente precisa estar firme, queridos, a uma visão, a uma estrutura, a uma liderança para que nós possamos ser corrigidos, amadurecidos e a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas. O Senhor te escolheu para que você frutifique abundantemente. Mas deixa eu te dizer, é algo confortável? Não. Mas Jesus também faz uma promessa. Ele diz o seguinte: eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Viver em comunhão é fácil? Não, mas deixa eu te dizer, não existe vida melhor.
estar conectado uns com os outros em unidade, viver comunhão, fraternidade. Queridos, existe uma alegria estar unido à família de Deus, estar servindo uns aos outros. Nada pode se comparar a isso. A gente precisa aprender, através da vida de Deus, do Espírito fluindo em nós, ter um caráter transformado a tal ponto da gente se alegrar em estar realizando a vontade de Deus, estar realizando aquilo que apraz ao nosso Pai. E deixa eu te dizer, o Senhor não fica feliz quando os filhos estão longe da mesa. A mesa da comunhão, esse lugar de intimidade onde o Senhor nos chama a estar com Ele, mas também uns com os outros. Nesse lugar a gente pode confessar pecado uns aos outros, sabia? É somente nesse lugar, em comunhão com os irmãos, que se cumpre algo que Paulo fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorem com aqueles que chorem. Isso só é possível vivendo em comunhão. Isso só é possível estando unido a você. Eu só posso me alegrar ao ver o seu avanço se eu sou seu irmão, se eu desejo o melhor para você. As suas lutas só me ferem se eu sou íntimo de você, senão eu seria indiferente. E isso só acontece porque nós estamos unidos a Cristo, a videira verdadeira. Amém, irmãos? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.